Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu vou começar com um testemunho sobre a minha vida. Deus já me salvou da morte mais de 10 vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes Ele me salvou a minha vida. Aos 7 anos, tive traumatismos dos maxilares, pois um portão de ferro pesado de uma oficina mecânica de automóveis caiu sobre mim, fraturando os meus maxilares. Poderia ter tido traumatismo craniano. Aos 12 anos, uma menina jogou uma bola de ferro de 1 quilo do 5º andar e me chamou para olhar. Eu estava no 2º andar. E quando fui olhar, a bola de ferro já estava no 3º andar. Foi uma questão de 2 segundos para eu retirar a minha cabeça da trajetória da bola de ferro. Quando eu era rapaz, escapei 3 vezes de morrer afogado ao ser arrastado pelo mar. E quando uma lancha passou a 2 centímetros da minha cabeça, quando eu estava mergulhando, e outras vezes mais. Na minha infância, vi crianças morrerem, na minha juventude, vi jovens morrerem, e já adulto perdi colegas. E ficava imaginando por que o Senhor preservava a minha vida. Há pouco tempo atrás, Deus me salvou a vida 3 vezes. Uma delas, eu estava com hipoglicemia e fui levado ao hospital. E lá me aplicaram uma injeção de Plasil, que causou um choque anafilático, que, segundo os familiares, foi uma cena horrível. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava, Deus me falou que tinha uma missão para mim. E eu ficava imaginando que missão seria essa. Eu estava tão agradecido a Deus por ter preservado a minha vida tantas vezes, que eu queria sentir a presença de Deus. Queria ver o seu poder. Então resolvi pedir a Deus uma bênção espiritual, uma bênção que não fosse deste mundo. Meus irmãos, na mesma semana, quando eu ainda trabalhava, sou professor aposentado, eu ia para a escola em Campo Grande. Eu estava em um trem e na estação de Bangu entrou no vagão um pregador da palavra de Deus, que pela aparência parecia ser um pastor, e começou a pregar pelo vagão. E quando ele passou por mim, parou e ficou me olhando alguns segundos. E depois seguiu na pregação. Chegando em Campo Grande, ele também desembarcou e veio na minha direção e disse: "Você é um escolhido de Deus. Você é um selado de Deus. Pois vi o selo de Deus na tua testa." Fiquei sem palavras e comecei a chorar. E fui para a escola chorando. Entremos na presença de Deus com o louvor, agradecendo por nossas vidas.
Isso é para você. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Que maravilha! Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há demônio nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele Filho do Criador, pois sua palavra é pura, é tudo Que Deus faça descer a sabedoria que vem do alto sobre as pessoas que assistiram e que irão assistir ao vídeo revelando a nossa verdadeira origem espiritual. E que o Espírito da sabedoria e revelação ilumine os olhos de seus entendimentos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Aí está, meus irmãos, a sabedoria da nossa origem espiritual, oculta em mistério há mais de 10.000 anos atrás. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Deus fala com Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Versículo 7. Quando os anjos cantavam, juntos alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Versículo 21. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número de teus dias. Aí está, meus irmãos, a revelação de nossa origem espiritual celestial, revelada pelo nosso próprio Deus a Jó, e agora a todos nós, filhos de Deus. O livro de Jó foi escrito há 6.000 anos atrás, em versículos separados, para que a sabedoria do mistério fosse preservada até os dias de hoje. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Ó mistério, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.
Aí está, meus irmãos, a confirmação da revelação de Deus da nossa origem espiritual, no tempo de Deus para a consumação dos séculos. Os versículos 4, 7, 21 do capítulo 38 do livro de Jó falam clara, definitiva e conclusivamente sobre a nossa origem espiritual, não dando chances para divergências e interpretações teológicas, porque aqui não está se tratando de interpretação teológica, e sim da palavra de Deus revelada pelo próprio Deus. Vou citar aqui alguns versículos que endossam a sabedoria da nossa origem espiritual. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E se Deus não tivesse criado o homem sobre a terra, uma vez que ele se arrependeu, onde estaríamos nós, na espiritualidade, como filhos de Deus? Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E que nações seriam essas? Essas nações seriam as nações dos povos de Deus, do seu reino, dos filhos de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. O espírito, quando desencarna, volta ao reino de Deus, até o juízo final. Atos, capítulo 2, versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, lugar aonde ficam as almas, nem a carne viu a corrupção na morte. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes de nascer como humano, o espírito de Jeremias já era um escolhido de Deus para ser profeta de Deus aqui na terra. Continuando com os versículos que provam a nossa origem espiritual celestial antes da fundação do mundo, vemos em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. No versículo 4, a palavra de Deus diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. No versículo 5, a palavra de Deus diz que fomos predestinados para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. O fim vem, e Deus quer que saibamos a nossa origem, que fomos gerados por Deus no reino de Deus, antes da vinda de Jesus Cristo, que será precedida de manifestações do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Satanás, ele usa a sabedoria terrena, Tiago capítulo 3, versículo 15, para desviar o homem da palavra de Deus e fazer com que os cientistas afirmem que o homem é descendente de uma espécie ancestral de primata, comum ao homem e ao macaco. Todos nós sabemos que o homem foi criado por Deus do pó da terra, pois ele tem poder para isso. Os cientistas também afirmam que a Terra tem milhões de anos, mas pela Bíblia Sagrada, a Terra não passa de 20 mil anos.
A Bíblia Sagrada nos dá a descendência de Adão até Jesus Cristo, filho por filho, geração por geração. Adão viveu 930 anos, e antes de Adão, Deus criou o universo em 6 dias, e descansou no 7º dia, e o santificou. Os cientistas também afirmam que os dinossauros viveram há milhões de anos e foram extintos por um meteoro que chocou-se com a Terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que as bestas feras e os grandes répteis, isto é, dinossauros, foram criados no 6º dia da criação e extintos no dilúvio, como todos os seres vivos, com exceção de algumas espécies de mamíferos que conseguiram sobreviver ao dilúvio e se adaptando através dos séculos no mar, através das suas gerações. Porque antes do dilúvio não haviam animais mamíferos no mar. Os mamíferos são seres terrestres e foram criados por Deus para viver na terra. Por isso são quadrúpedes. Os cientistas também tentam afirmar que os gigantes não existiram, mas quando foram descobertos cemitérios com ossadas gigantes, se calaram. Para uma melhor compreensão, assistam no meu canal os seguintes vídeos: Revelando Mistérios Bíblicos, partes 1, 2 e 3, O Dilúvio, Gigantes, os Filhos de Deus Caídos, Babel, a origem das raças e nações, 666, o número da besta, mas também o número da medida do querubim. E aguardem a publicação do vídeo O que é realmente a Covid-19. Vou terminar com o louvor. Desculpa, é um problema técnico. Eu sei que a sua cliente que possui lábios escuros pede para que você faça o lábio dela vermelho. A minha pergunta é... Desculpem a falha técnica. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração.
oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não, 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 não. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.